Eu fiz uma votação na semana passada sobre qual tema que vocês queriam para essa semana. E o tema que ganhou foi detalhes de banheiros. Só tem um problema, gente. O vídeo ficou realmente muito grande, tem muita informação. E eu tô aqui editando e eu decidi que realmente vai ser preciso dividir esses vídeos. Então, no vídeo de hoje, vamos falar sobre bancadas, pias e cubas. Depois, no próximo, a gente passa para bacia sanitária, com tipos de descarga, depois box, chuveiro e assim por diante. Os materiais mais usados para as pias de banheiro são as pedras, que pode ser o granito, o mármore, ou quartzo, que é o famoso silestone. Pode ser em madeira, pode ser em porcelanato, pode ser em concreto. O modelo mais usado é esse mesmo encostado na parede, tá? Ele pode ser só a espessura da pedra, mas que eu não indico, porque vai dar pra você ver a cuba lá embaixo, se você não for colocar armário. Você pode fazer uma sainha de 4 centímetros, de 8 centímetros, 10, 15, 20, 30, 35, forçando muito, que eu já acho que fica demais. Na minha opinião, a medida ideal para uma bancada de banheiro é entre 8 e 15 centímetros. Por que 8? Não sei. Eu adoro 8 centímetros de espessura de bancada ou de mesa. A minha mesa tem 8 centímetros e eu acho que é um tamanho ideal. A profundidade dessa bancada vai variar de acordo com o projeto que você tem, com o banheiro que você tem. Mas geralmente a gente mantém entre 60 centímetros, 50, às vezes 45, vai depender do espaço que você tem disponível. No vídeo de hoje eu vou dar umas dicas assim, 5 estrelas, tá? Então eu vou dar a primeira dica 5 estrelas agora. Lembre-se sempre de fazer o acabamento dessa pia em meia esquadria. O que quer dizer? O encontro de uma pedra com outra vai ser sempre 45 graus aqui, para que você não veja nenhuma frente de pedra, para que você não veja a espessura da pedra de nenhum ângulo de visão que você tiver, certo? Primeira dica 5 estrelas. Para esse tipo de bancada, você pode usar todos os tipos de cuba. Mais uma dica 5 estrelas. É bom lembrar que a altura da bancada vai depender do modelo de cuba que você escolher. Por quê? A altura final que a gente considera é a altura da cuba. Então, se a gente considerar que uma altura boa para bancada de pia é de 90 centímetros, e você vai usar uma cuba de apoio que tem a altura de 10 centímetros, a face de cima da sua bancada deve estar a 80 centímetros do chão. Assim, somado mais 10 da cuba, você fica com 90 ao todo, certo? Mas existem outros milhares de modelos de bancada de pia de banheiro. Um modelo que estava sendo muito usado há um tempo atrás e que eu usei em muito projeto, que é bem trabalhoso em termos de construção, execução. É um modelo que a bancada ela é solta da parede do fundo. Então, entre a parede do fundo e a bancada, a gente tem um afastamento de uns 10 centímetros, pelo menos. Por que a execução é difícil? Porque toda a parte de tubulação tem que vir pela parede lateral. Então, isso tem que ser previsto, não pode ser uma coisa assim de última hora para você pensar. Mas para que serve isso? Bom, você pode, por exemplo, por trás dessa parede, passar um espelho de cima até embaixo, até o rodapé. E, por exemplo, se a bancada for muito grande, você pode botar um espelho de um lado e, por exemplo, um jardim vertical do outro, que eu adoro, coloca jardim vertical em todos os lugares. Assim, você tem que justificar por que você está
afastando da parede, já que é tão complicado a execução, né? Então vamos justificar colocando um material que vai de cima e embaixo, passando por trás, um espelho, um acabamento em 3D, alguma coisa assim. Outro tipo de bancada que você pode ter é aquela que você pega um móvel antigo, tipo um aparador ou uma cômoda ou algo assim, e você utiliza ela como uma bancada de pedra ou de madeira e faz a instalação da cuba ali. Geralmente a gente usa a cuba de apoio, até por conta da altura desses móveis, que geralmente são mais baixas e possibilitam a gente a colocar uma cuba de apoio. E porque também a cuba de apoio é a que vai interferir menos no móvel. Você vai precisar fazer só um furo no tampo e um furo atrás do móvel para passar as tubulações. E mais uma opção de bancada é não ter bancada. Como assim não ter bancada? Existem alguns modelos de pia que ela vem inteira, ela vem toda feita de louça, a bancada e a pia. Isso já existe há muito tempo? Sim, só que agora a gente tem alguns modelos que são mais contemporâneos, mais bacanas, maiores. Tem alguns que são inclusive com pias duplas, 2 cubas para banheiro de casal, por exemplo. Existem aquelas cubas que são diretamente apoiadas no piso. É muito caro uma cuba dessa. Fora que a instalação também é muito mais complicada, porque tem que vir tudo do piso e não da parede. E aí, você vai ter que usar uma torneira também muito cara, daqueles modelos que vem ou do chão ou do teto. Porque geralmente essas cubas, elas não vêm com a mesa, que é aquela partezinha feita para você colocar os metais, a torneira, sabe, a bica e os comandos. A cara da riqueza! É lindo! Mas temos uma solução para você. Se você gostou dessa pia, mas achou muito caro, vou te dar uma solução que é muito mais prática. Constrói um totem, assim, uma estrutura que seja exatamente do tamanho da cuba. Pode ser uma estrutura de madeira. E vem e coloca a cuba por cima. E aí, para facilitar, você já escolhe uma cuba que venha com mesa, para você já colocar a torneira ali e já vai facilitar bastante as coisas. É um jeito de baratear. E já que a gente já parou de falar de bancadas e a gente já começou a falar de cubas, vamos então falar de cubas. Teste. Vamos fazer um teste. Quantos modelos existem? Ó, cuba de embutir, que é aquela que você cola por baixo, das mais antigas, mais usadas, mais baratas e mais tradicionais. Cuba de sobrepor, que é praticamente igual à cuba de embutir, só que ela vem com acabamentinho diferenciado na borda para que você possa colocar ela por cima. E aí ela fica com uma bordinha em cima da pedra ou em cima da madeira. Qual que é a diferença básica entre elas? Nenhuma, a não ser o uso, porque se você está usando uma cuba de sobrepor e você derrama água na pia, você não tem como puxar a água para dentro da pia, como você faria numa cuba de embutir. Então, essa é basicamente a única diferença entre elas. Existem inclusive alguns modelos de cuba que você pode usar das duas maneiras, de sobrepor ou de embutir, você que vai escolher. O próximo modelo é a de semi-encaixe. Um detalhe é que essa cuba de semi-encaixe, ela é realmente mais usada para quando você tem pouco espaço para a cuba, porque ela fica semi-encaixada. Ela fica parte dentro da bancada, parte fora da bancada. Então ela é boa para você usar em bancadas mais estreitinhas.
Uma bancada muito longa que você use uma cuba de semi-encaixe, ela vai parecer muito para frente, vai sobrar um espaço muito grande atrás. Então eu não indico. Daí passamos para a cuba de apoio. A cuba de apoio assim está sendo usada largamente. Todo mundo que constrói agora quer colocar cuba de apoio. Por quê? Porque tá na moda, porque é diferente. Ela também dispensa aquele lado prático de você puxar água para dentro. Dica 5 estrelas! Presta atenção na torneira que você vai escolher para sua cuba. Eu expliquei que existem cubas com mesa e cubas sem mesa, certo? As cubas com mesa, elas têm uma parte delas que é para você colocar a torneira e os comandos. E a cuba de apoio sem mesa, você coloca a torneira na bancada. Só que o que acontece? Se você tem uma cuba de apoio que é grande, que é alta, tem aí ó 15 centímetros, e a sua torneira ela vem da bancada, ela vai ter que ser da altura da cuba mais a altura ideal de uma torneira, certo? Para cubas de apoio sem mesa, você tem que escolher uma torneira de bica alta. Bica alta. E é difícil de achar. É mais difícil de achar do que as mais baixinhas. E é mais cara também. Certo? Então muita atenção na hora de escolher a combinação entre a cuba e a torneira. E só para reforçar, a bancada com cuba de apoio ela vai ser bem mais baixa do que a bancada com cuba de sobrepor ou de embutir. A altura final da cuba, da parte mais alta da cuba, tem que estar aí uns 90 centímetros. A bancada vai ficar abaixo disso. Por favor, não se esqueçam disso. A cuba esculpida, para quem ainda não conhece, é aquela cuba que ela é feita no mesmo material da bancada, que pode ser a pedra, pode ser a madeira ou até o porcelanato. Então você tem a bancada que vira caimento de água, você não sabe ali o que é bancada, o que é cuba. Isso é a cuba esculpida, porque ela é montada no próprio acabamento da bancada. E o rodamão? O rodamão é aquele acabamento que a gente faz atrás da bancada, onde tem o encontro da bancada com a parede. Porque a bancada, a gente costuma engastar ela na parede uns 2 centímetros, né? Entrar na massa assim com a bancada, uns 2 centímetros. Então, pode ser que o acabamento que existe ali na parede dê alguma trincada, alguma coisa assim. Então é por isso que a gente usa o rodamão, para dar acabamento. Existem vários tipos de rodamão. Por exemplo, você pode usar um rodamão aplicado, que é só o material colocado na parede e pronto, acabou. Seja ele pedra, ou madeira, ou porcelanato. Existe o rodamão semi-embutido, que aí no porcelanato vai ser mais difícil de fazer, mas na pedra e na madeira tem como fazer. Ele vai ter um recorte nele, e aí você coloca a cerâmica e depois você coloca o rodamão, e o rodamão vai esconder o finalzinho da cerâmica, deixando só 1 centímetro para fora. É o melhor tipo de rodamão, na minha opinião. E tem um rodamão que é todo embutido. Ele fica todo embutido na parede e todo alinhado com o restante da parede.
você tem que tomar muito cuidado com o encontro entre os materiais. Então, se você tem um rodamão de pedra que está lá embutido na parede e para cima dele é massa com pintura, você tem que pensar como é que o pintor vai ter o cuidado de pintar aquela massa ali sem atingir a pedra, sem manchar a pedra. Então, geralmente, a gente coloca nesses encontros um bit metálico ou então um baixo relevo na própria pedra e assim a gente consegue fazer esse encontro ficar menos problemático. E a altura desse rodamão? Vai depender da cuba que você escolheu, do tipo de pedra que você escolheu e do tipo de acabamento de maneira geral, claro. Mas uma dica é você seguir mais ou menos a altura, a espessura da bancada. Se você tem uma bancada com uma saia de 10 centímetros, você pode colocar um rodamão de 10 centímetros, porque vai ficar compatível. Se você tem uma bancada com 15 centímetros, coloca um rodamão de 15 centímetros. E outra dica, você não precisa colocar o rodamão em todas as paredes, principalmente se ele for uma pedra escura, um granito mais escuro ou um mármore mais escuro, porque pode ficar muito pesado. Se você quiser, você pode colocar o rodamão só no fundo da bancada. Se tiver alguma parede em algum lado da bancada, você não precisa colocar. Quanto às torneiras ou misturadores, é o maior exemplo que eu posso dar para vocês de dedo podre que eu tenho. É impressionante! Eu vou direto no que eu acho mais bonito e é sempre o mais caro. Sempre é o mais caro. Mas tudo bem, não tô falando isso à toa. O que eu tô querendo dizer para vocês é o seguinte: o seu orçamento de reforma ou construção de banheiro pode variar muito, dependendo da torneira que você escolher. Porque existem torneiras de R$150 e existem torneiras de R$5.000. Ainda mais se ela for misturador e se for monocomando, existem vários tipos de torneiras e misturadores. Qual que é a diferença entre torneira e misturador? Torneira é quando você só tem água fria. Misturador é quando você tem água fria e água quente, por isso que é misturador. Para você misturar a água e ela ficar na temperatura ideal para você. O misturador ele vai ser naturalmente mais caro porque ele vai ter um comando a mais. Um diferencial muito importante entre as torneiras e misturadores é o tipo de abertura. Algumas torneiras têm abertura de 1/4 de volta. O que isso quer dizer? Com 1/4 de volta, assim ó, pouquinha coisa assim, você vira pouca coisa e você já abre todo o fluxo de água da torneira. Isso é ótimo, por exemplo, para qualquer pessoa, mas é melhor ainda para um idoso, para alguém com uma deficiência, para criança, porque é muito mais fácil de você manusear aquela torneira. Para os misturadores, você tem, além da opção de ter 1/4 de volta, tem também a opção de ser monocomando. O que isso quer dizer? Que você, num único registrozinho daquele, você vai comandar tanto a água quente quanto a água fria. Mono, um comando, entendeu? Um comando para água quente e para água fria. Também tudo isso vai subindo o preço. Isso vale também para os comandos de chuveiro, de registro e de banheira, tá? E geralmente a gente usa o mesmo padrão. Se você escolheu um modelo de torneira para pia, você vai pegar esse mesmo padrão que você escolheu para usar nos outros pontos do banheiro que você precisar. Aí você vai ter um padrãozinho no banheiro. Por favor, não misture os metais, tá bom? Por que existe tanta diferença de preço entre as torneiras? Primeiro é a marca, né? Que vai definir muitas vezes a qualidade dessa torneira. E segundo é o modelo de torneira que você escolheu. Quanto mais quadrada a torneira for, que são justamente, na minha opinião, as mais bonitas e, consequentemente, as mais caras, mais sensível ela vai ser. Por quê? Se ela é quadrada, essas quinas da torneira estão mais suscetíveis,
propensas a receberem um esbarrão e mais atrito e tudo mais. Então, na hora de produzir essas torneiras, elas têm que levar mais camadas de banho do metal, né, de fora. Aquele metal de fora é banhado. E aí, essa torneira quadrada, ela vai ter que receber mais camadas para poder suportar os atritos nessas quinas. E isso encarece muito o material. Temos também as pias com temporizador, que são aquelas que a gente aperta e a água sai durante um tempinho só. E as torneiras com sensor de presença, que fica aberta enquanto sua mão estiver ali. Elas são geralmente usadas em áreas comerciais, restaurantes, lojas, shopping, esses lugares assim, por conta da economia da água. Só que nada impede da gente ter essas torneiras dentro de casa também. Assim a gente consegue também economizar água, não são só eles que têm que economizar água, a gente também pode fazer isso. Ela é mais cara, mas em compensação você vai economizar na conta de água. Nesse caso, para ter em casa, eu não acho que essa torneira com temporizador seja muito confortável não, porque é diferente. Na área comercial, você vai lá lavar a mão, é muito difícil você escovar dente ou lavar rosto, essas coisas que realmente você precisa de mais água. Então, a torneira eletrônica, ok, enquanto você estiver ali usando, ela vai estar aberta. Agora, a com temporizador, eu já não sei, eu acho que ela pode dificultar um pouquinho e pode ficar pouco prático. Quando você chegar na loja para escolher sua torneira, geralmente é difícil de você saber o que é torneira de cozinha, o que é torneira de banheiro, porque não tem muita separação, a separação é mais por marca. Então eu vou dar uma dica para vocês. As torneiras de banheiro geralmente não tem aquela bica móvel na ponta, sabe? Aquela bica que ela se mexe, que é mais grosseirona assim. Essas torneiras são para cozinha. Para o banheiro, elas são mais retinhas, sem aquela bica, mais slim, mais limpo, porque aquela bica ela é realmente meio grosseirona, assim, então a gente não usa ela para banheiro. E a dica 5 estrelas que eu tenho para dar para vocês sobre torneira é uma coisa que acontece e a pessoa só vai perceber depois que instalou a torneira. É o seguinte, sabe essa bancada que eu falei, que ela é afastada da parede e a tubulação vem pela lateral? Então, geralmente as pessoas colocam a torneira do lado da cuba e não atrás. Não precisa ser só esse tipo de bancada. Para as bancadas convencionais, também tem muita gente que faz isso. Então, pode acontecer de você instalar uma pia numa lateral e o comando dela ficar atrás da torneira, o que não é bom, não funciona. Tem que ter atenção com isso, porque o comando da pia tem que estar na frente da torneira. Então isso pode muitas vezes determinar em qual lado da cuba que você vai colocar a sua torneira, do lado direito ou do lado esquerdo. Muita informação! Deixa aqui nos comentários se surgiu alguma dúvida e eu espero vocês no próximo vídeo em que a gente vai falar sobre vaso sanitário, box e chuveiro. Um beijo e até lá!